Há momentos na vida em que ficamos sem argumentos, sem explicações, sem saber o que dizer, nada que acalme nosso coração. Nessas situações, o melhor a fazer é silenciar. Certamente você sabe por que estou dizendo essas palavras. Exatamente porque nós ainda estamos, eu diria, perplexos e assustados com tudo o que aconteceu aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul nesta última semana. Hoje é dia 10 de setembro, mas desde o domingo passado, mais uma vez, um ciclone extratropical passou pelo nosso estado e trouxe destruição. Derramou volumosas águas que destruíram casas, ruas, rodovias, pontes, cidades e vidas humanas. E diante desta situação trágica, nós nos perguntamos o que dizer, o que pensar, o que fazer. Ainda temos em nossa mente cenas muito vivas da destruição. E eu não saberia dizer qual é a mais triste ou a mais chocante. No entanto, neste momento, muitas vozes se levantam tentando explicar, justificar ou até condenar esta situação. Repito, muitas vozes se levantam até vozes para acusar a Deus, colocando-o como responsável por tudo o que aconteceu. Seria Deus o responsável? Muitos dizem, se Deus existe de fato, e se Ele é um Deus de amor, como é que Ele permite uma situação dessas? No entanto, imediatamente, o nosso falar, ou o falar humano, ele precisa ser calado, especialmente nas palavras que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 9, 20, onde está escrito: mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Por outro lado, vozes também se levantam e acusam o ser humano, colocando-o como responsável por tudo o que aconteceu. Por quê? Ora, porque o ser humano, em sua ganância, ele procura tirar da natureza, procura tirar da terra, desenfreadamente, aquilo que lhe satisfaz, aquilo que lhe dá lucro, sem se preocupar com o dia de amanhã. Ele explora a natureza sem cuidado, sem olhar para o dia de amanhã. Por outro lado, há os que dizem, bom, este ciclone foi apenas mais um fenômeno natural, isso acontece. Por outro lado, também existem cristãos que em meio às tragédias também reagiram e reagem conforme o salmista que escreveu: ainda que as águas tumultuem e espumejem, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46, o verso 1. Porém, o que eu quero enfatizar neste momento, irmãs e irmãos, não é tanto o que o ser humano pensa. Não é tanto o que nós pensamos, o que nós achamos, o que nós concluímos, quais são nossas explicações para as tragédias que acontecem em todo lugar, mas que de repente explodiram perto de nós, afetando vários municípios no nosso estado, muito especialmente a região de Lajeado, Roca Sales, Arroio do Meio, Mussum e outras cidades. A pergunta é: o que será que Deus tem a nos dizer? O que será que Deus espera de nós? Que atitudes Deus espera de nós neste momento e nesta situação? E aí eu me lembro das palavras do livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 26, onde está escrito: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio.
Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio, não esbravejando, não julgando, não tentando explicar, não condenando, mas recolhendo-se. Sim, recolhendo-se e refletindo sobre a própria vida e o relacionamento com o nosso Deus. Essa tragédia mencionada, ela não nos atingiu fisicamente, mas como disse, ela estourou perto de nós. Será que ela tem algo a dizer para nós? Será que Deus tem algo a nos falar nesse momento? Esse é o ponto, irmãos e irmãs. E só o silêncio nos permite descobrir isso. E quando eu falo em silêncio, assim como o salmista diz, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio, o silêncio não é apenas ficar quieto e não falar, mas o silêncio é colocar-se diante de Deus desarmado, sem nossos argumentos, sem nossas acusações, sem nossas explicações, ou sem nossas condenações, mas colocar-nos diante de Deus e deixar Deus agir, e deixar Deus falar ao nosso coração. É como escreveu o salmista Davi no Salmo 62, somente em Deus, ó minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha salvação. Somente em Deus minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Irmãs e irmãos, por outro lado, também é importante nós entendermos o momento em que o profeta Jeremias nos disse que bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Esse texto está no livro de Lamentações de Jeremias. E esse livro, de modo especial, descreve a tragédia que se abateu sobre a cidade de Jerusalém. E aí nós voltamos ao ano de 587 antes de Cristo. Quando o poderoso império babilônico, liderado por Nabucodonosor, atacou e destruiu Jerusalém. Arrasou com a cidade, destruiu as casas, destruiu os muros, destruiu os palácios e, sobretudo, destruiu o majestoso templo construído pelo rei Salomão. E diante desta desolação que o profeta Jeremias viveu e presenciou, ele fica desolado. No entanto, ele mesmo tem consciência de que ele precisa reagir. E por isso ele diz, eu preciso pensar em coisas que podem me trazer esperança. Isso está escrito em Lamentações capítulo 3. E logo na sequência, ele próprio afirma a misericórdia de Deus. Ali, eu preciso me apegar à misericórdia de Deus, porque ela é a causa de não sermos consumidos, e as misericórdias de Deus se renovam sobre nossa vida a cada nova manhã. E aí ele encontra a sua esperança para continuar. E na sequência ele diz, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Mais adiante ele continua dizendo, quando Deus nos faz sofrer, devemos ficar pacientes e em silêncio. Devemos nos curvar humildes, pois ainda pode haver esperança. E mais, Deus pode fazer a gente sofrer, é verdade, mas também Deus também tem compaixão de nós, porque o seu amor é imenso. Por isso, irmãs e irmãos, eu penso que em meio às tragédias, em meio à desolação, em meio à tristeza e à dor, uma atitude fundamental é esta: é em silêncio colocar-se diante de Deus, desarmado, sem os nossos argumentos, sem a nossa autojustificação, sem as nossas explicações, mas deixar Deus nos mostrar como Ele é, como Ele age, o que Ele pensa do mundo e o que Ele pensa de nossas vidas. Vejo nisto a primeira atitude, porque isso é vital, porque nos faz olhar a nossa vida não apenas na perspectiva terrena, mas também eterna.
Até porque o apóstolo, na carta aos Hebreus, nos lembrou, capítulo 13, verso 14, de fato nós não temos aqui cidade permanente, mas nós buscamos a que há de vir. Esse mundo não é permanente, o nosso corpo terreno não é permanente. Por isso nós precisamos, em silêncio, reverentes, nos colocar diante de Deus e deixar que Ele nos fale e que Ele nos mostre a perspectiva eterna da nossa vida. Contudo, Deus também quer nos mostrar uma segunda atitude. E ela, eu diria, está nas palavras do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, verso 2, onde está escrito: levem as cargas uns dos outros, e assim vocês estarão cumprindo com a lei de Cristo. E Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 3, 27, nos diz algo muito parecido. Não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando em sua mão o poder de fazê-lo. Ajudar a levar as cargas. Antes de fazer questionamentos, procurar ajudar. Você concorda comigo que é esta uma atitude muito especial que Deus nos orienta e que Ele espera de nós? Antes de querer entender tudo o que acontece, antes de querer explicar, antes de querer julgar, ou mesmo antes de querer condenar, procurar ajudar, carregar as cargas, levar as cargas uns dos outros e fazer o bem, quando o poder fazer o bem está ao alcance da nossa mão. É isso que o bom Deus espera de nós. E essa é a atitude que Ele espera do seu povo em meio aos sofrimentos e às tragédias que se abatem sobre a humanidade. Vamos pensar nisso, irmãs e irmãos, até porque a fé se mostra em atitudes de amor. A fé, ela se torna ativa no amor a Deus e também no socorro e no cuidado ao nosso semelhante. Mas chamo a atenção para uma terceira coisa, e eu diria que nesse momento, Deus também quer nos lembrar isso. Chamar a nossa atenção para que tenhamos mais cuidado com a natureza, com este mundo onde Deus nos colocou. E eu lembro a palavra de Gênesis capítulo 2, verso 15, onde está escrito assim: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Após criar esse mundo maravilhoso e após criar o ser humano, Deus o colocou no jardim do Éden e disse: viva desse jardim, cultiva-o, ele vai te sustentar, mas cuida também deste jardim. E é algo ali que nós precisamos prestar atenção cada vez mais, precisamos nos envolver com isso cada vez mais, precisamos estar mais atentos com a preservação ambiental. As nações, os líderes das nações falam sobre isso, estabelecem leis, estabelecem metas para tentar diminuir a poluição, para tentar diminuir a emissão de gases tóxicos, para que a natureza não sofra tanto. Nós temos que nos ocupar com isso. Isso faz parte também da nossa atribuição como cristãos. Cuidar deste jardim maravilhoso, deste mundo maravilhoso, onde Deus nos colocou para que ele seja um lugar agradável, onde nós possamos viver. Mas eu quero terminar chamando a atenção para uma quarta atitude, eu diria a atitude de Deus. A atitude de Deus em qualquer situação, em qualquer circunstância, seja em meio à paz ou em meio às tragédias, na alegria ou na tristeza, no choro ou no riso, na prosperidade ou no fracasso, a atitude de Deus sempre é uma: trazer o ser humano para perto de si. Sim, trazer o ser humano para perto de si. E aí eu lembro as palavras do Evangelho de Mateus, capítulo 18, lá no versículo 11, quando o Senhor Jesus diz que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido, ou veio para salvar e buscar o perdido. E aí Jesus faz referência àquele pastor de ovelhas que está nas montanhas cuidando de 100 ovelhas. E então o Senhor Jesus pergunta:
O que vai fazer o pastor se uma delas se desgarrar? Ele não vai deixar as 99 em segurança e vai buscar aquela uma que se desgarrou? Pois esta é a atitude de Deus, em todas as situações e em todas as circunstâncias, chamar e buscar e atrair o ser humano para junto de si, buscar as ovelhas que se desgarraram. Talvez essa ovelha seja eu ou você. Talvez esta ovelha desgarrada sejam nossos familiares ou nossos amigos. É hora de silenciar, pensar nisto. É hora de refletir sobre a nossa própria vida e, sobretudo, refletir sobre o nosso destino eterno. Sem dúvida, as tragédias que se abatem sobre a humanidade também chamam nossa atenção para esta importante e necessária reflexão. Muitas pessoas, em meio às inundações, foram surpreendidos e não conseguiram salvar as próprias vidas. Isso nos lembra, repito novamente, não temos aqui morada permanente. O mundo em que vivemos não é eterno, o mundo material. O corpo terreno não é eterno. Precisamos nos ocupar com a vida eterna. Precisamos nos lembrar e esperar a nossa salvação, como recomendou o profeta Jeremias. Bom é esperar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Colocar-se diante dele do jeito que somos, não querendo nos justificar diante de Deus, mas deixar que ele nos chame e faça de nós verdadeiros filhos para esta vida e para a eternidade. Esperar a salvação só é possível em Jesus, aquele que deixou a glória e veio viver a nossa tragédia terrena, veio assumir a nossa culpa, os nossos pecados, que pagou pelos nossos pecados na cruz, que assim nos resgatou para sermos de Deus. E pelo batismo, pela palavra, nos chama para junto dele. Deus permita que também este momento possa mexer conosco, no sentido de refletirmos sobre isso, porque bom é esperar a salvação do Senhor. E aí o profeta Jeremias conclui esta sua reflexão dizendo lá no capítulo 3, verso 40, examinemos os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. É hora de fazê-lo. E que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a companhia do Espírito Santo estejam com todos. Amém.